O olhar é que não vai mentir. O resto, você pode pôr palavras em vão e você pode mentir para você mesmo. Mas se eu olhar nos teus olhos, eu vou saber o que está acontecendo. Então, eu voltei pensando isso, que eu ensino hoje isso. Menos palavras e mais olhar. Né? Um olhar de respeito, um olhar de... Puxa, deixa eu ver o que ele está sentindo, né? Se ele está bem, se ele não está bem. E no benzimento a gente faz isso. Olhar nos olhos. Para você entender quem é a outra pessoa. Quais casos no benzimento mais te marcaram, assim, que você tratou e, de repente, você viu uma alteração e também qual era a história anterior da pessoa? Você quer alteração para o bem ou para o mal? Qual é mais chocante para você? Eu prefiro ir para o bem, né? Vamos para o bem. Mas vários casos. Tanto é que lá a gente tem um levantamento na recepção para saber como que a pessoa chegou ali, qual a cidade e tudo mais. Tipo uma anamnese. Tem Não, a anamnese a gente faz para o hospital. Né? Então lá a gente também tem a referência de como soube e etc. Mas o benzimento em geral, terra do bugio. A maioria, assim, disparado é por indicação. Então, a gente já sabe que se indicou. É porque deu certo, não porque deu errado, certo? E casos, assim, de pessoas que entraram em cadeira de roda. Casos de pessoas que não andavam. Casos de pessoas que a gente teve que... Esse benzimento eu tive que fazer várias vezes dentro do carro, porque saía da cama, acamado mesmo, e colocaram no carro para a pessoa chegar até a crise benzedeira. Caramba, cara. E eu não crio expectativa, eu não faço nenhuma promessa, porque eu acho isso uma sacanagem, né? Então eu falo, vamos lá, vamos junto para acontecer tudo o que tem que acontecer de melhor. E eu deixo claro que eu preciso muito da ajuda da pessoa. Por quê? Porque eu vou passar muito fitoterapia também. Eu trabalho muito com as ervas, em casos, por exemplo, de pele que está no osso já, como erisipela, essas coisas que você deixa de andar mesmo, você perde. Às vezes você tem... Eu recebi casos de ter que cortar mesmo, amputar a perna. E Caramba. A pessoa ia até lá para dar o último checkmate. E dá certo, né? Muitas vezes dá certo, e eu sempre digo que é uma questão de merecimento também. Por quê? Porque, primeiro, que eu não faço milagre. Não faço milagre, não acredito em milagres, esses milagres que a gente escuta por aí, hein? Foi como você falou, né? Metade aqui, metade Exatamente, ali. E além de metade lá, que são as coisas que eu peço para a pessoa fazer, e de repente ela não faz do jeito que a gente pede, então aí não dá para a gente ter essa responsabilidade que deu errado, porque a gente pediu processos e a pessoa não fez. Que tipo de processos, desculpa? Seja de ervas, seja de banho, seja da fitoterapia, seja não entrar mais naquele lugar. Você não vai poder entrar por X tempo. Durante 1 ano você não pode mais entrar. Em qual lugar? Um lugar que faz mal para ela. Aí a pessoa entra. Não, porque eu só fui ali porque é a festinha da empresa, né? O happy hour. Falei, então, cara, você avisa lá que você não pode. E como aí você a gente descobre quais são esses lugares que a pessoa não pode entrar? Pela referência, por exemplo, se é uma pessoa que está buscando parar de beber, você já sabe que esse lugar ela não pode entrar por um bom período. Depois ela entra de novo. Se é uma questão de algum tipo de obsessor, que é o obsessor que tem afinidade com esse lugar, porque poderia ser outros lugares, né? Então... quando a gente sabe que as pessoas não sabem se defender, isso é obrigatório, povo. É obrigatório você aprender a se defender energeticamente. É obrigatório. Então, tem um monte de coisa na natureza que vai te proporcionar. Tem também a tua fé, o que você acredita, dentro da tua religião, não importa. As pessoas precisam ensinar, mesmo que seja uma religião, ensinar, né? Como se defender. Mas ninguém ensina nada. Tem alguns jeitos que você pode abordar que as pessoas possam se defender? Então, a grande maioria acha lindo, né? Dizer que é esponja. Fala, eu sou esponja. Absorve energia. Eu absorvo e a pessoa sai tão, né?
Sai A cara do Bruno lá. Eu olhei para ele. Ele viu que eu olhei para ele. Então a pessoa, né, fica tão feliz, né? E a pessoa sai tão feliz, né? O lugar fica tão bom e eu saio péssimo. Pô, isso é uma vergonha, né? Então não pode contar para ninguém uma desgraça dessa, porque isso é vergonhoso, né? Sim. Então, o que acontece é que a gente pode deixar o ambiente super legal e não carregar nada que é de ninguém, porque a gente não vai carregar o que é do outro. Cada um tem as suas questões para resolver. Como que a gente faz isso? Ah, segredo, hein? É o que dizem por aí que não pode contar, né? Mas tem banhos, tem ponto de força, tem, não sei que linha você segue, enfim. Tem as orações, tem as rezas, tem você fazer os trabalhos na natureza, tem você aprender comigo como fazer. Então, não deixa de ser um spoiler, tá, gente? Mas tem que aprender. O benzimento não deixa de ser uma limpeza, né? O benzimento eu digo que a melhor coisa que a gente pode ter é equilíbrio. Porque não adianta limpar e depois suja. Limpa, suja. Parece a louça de casa, né? Sim. Então, a melhor coisa é quando a gente consegue várias vezes, né? Porque a pessoa tem que entender que ela tem que ir várias vezes. Isso é importante. Se não gostar, não vai mais. Tem todos os outros lugares para escolher. Mas se identificou, vá várias vezes. Porque é trazer esse equilíbrio. Que é a principal questão. Se você tem equilíbrio, você tem tudo. Tem alguma periodicidade que você indica, Cris? Pelo menos uma vez por mês, né? Tem sim. Por quê? Porque você vai fazer coisas durante esse mês, você vai tomar banhos durante esse mês, você vai se conectar com seus antepassados, você vai trazer a força daqueles que vieram antes e não só lembrar, esse bebeu, aquele não sei o quê, aquele fugiu. Não é isso que é bom encarar também. Porque, de qualquer forma, esse antepassado, esse pai e avô e etc., né, tá dentro de você. Então, não fuja do que está dentro de você, encare a tua sombra e aí sim você vai poder equilibrar. Eu né? comentei da limpeza porque tem as limpezas astrais, né? Isso em aí residências. são nas casas, isso. Você Casa, também costuma fazer. Empresas, indústrias, eu faço bastante. Então, eu tenho... Aí é meu trabalho. Qual que é o cerne, o grande objetivo? E por que as pessoas costumam pedir para você ir? Porque está acontecendo várias coisas assim, muito estranhas no local. Então, normalmente, quando eu falo de empresa, é quando não tem nenhum acidente por muito tempo e, de repente, a linha de produção, acidente direto, né? Gente desistindo de um monte de coisa. Então, a gente acaba fazendo essa limpeza, sim, né, no local. Eu faço à distância também, mas eu gosto mesmo de fazer quando eu posso chegar, às vezes em outro país, né? Aí não dá. A não ser que pague para isso. Já aconteceu dentro do Brasil. Caramba. Né? Assim, dentro do Brasil. Fora nunca aconteceu, mas eu faço as limpezas de outra forma. Mas as casas que tem bastante é porque, então, desandou. As pessoas começam a ficarem doentes, brigas. As pessoas usam mais drogas, mais bebida. Tentam vender o imóvel e não vende de jeito nenhum. Todas as pessoas que entram naquele imóvel amam e na hora não desistem, né? Isso acontece. O que será que que está acontecendo ali? Então, depende do lugar. Eu posso ter histórias de imóveis mais antigos. Obviamente, os mais antigos vão trazer histórias mais antigas. Vão trazer questões de memórias de parede, que eu falo. Então, essas memórias elas vão registrando tudo aquilo que acontece dentro daquela casa. E isso de séculos atrás, né? Então, tudo que rolou ali, por isso que eu falo. Hoje em dia eu falo muito sobre isso, né? Ao invés de você, não, vamos discutir em casa. Eu falo, não faz isso não. Eu falo assim, vou discutir na praça. Porque, pelo menos, não tem as discussões dentro de casa que não fique impregnado nas paredes. Né? Vai discutir na praça, que aí ficou lá mesmo e pronto. Porque brinco muito, sim, né, o sobre ambiente isso. fica
Porque, carregado dessas energias negativas? então, quando eu falo de memórias de parede, você pode ver que os elementos, né, o material que é usado para fazer a parede, você tem, num desses materiais, areia. E a areia você tem os cristais. É neste lugar que é absorvido toda a história. Porque os cristais, eles são a história, inclusive a história do planeta. Se você quer saber a história do planeta, você vai atrás dos cristais, né? Como que eles armazenam? A história toda, pelas camadas que eles têm, pelo tipo de composição, se é mais mercúrio, se tem mais ferro, se tem, enfim, alumínio. Depende da composição. Por isso que é importante ter cristais em casa, porque eles absorvem as energias e depois você limpa. Então, eles podem absorver, mas eles podem regular também. Certo. Então, eu tenho o cristal que absorve e o cristal que regula. E tudo vai de como você está e o que deve ser organizado. Então, na casa também é importante, claro, mas as plantas também fazem o mesmo papel. Então, dependendo da planta que você usa, é importante você ter. Você usar também o sal grosso, você usar não no banho, tá? Mas ali em algum lugar na casa, depende do que está acontecendo. Mas quando eu estou falando de espíritos no local, eu sempre conto uma história, porque eu escolhi essa história, né? Porque eu acho que também contar várias histórias não adianta. Então, eu tenho, por exemplo, numa limpeza astral, numa das casas que eu fui, um casarão enorme, muito grande, da época em Higienópolis. Eu ia falar isso. Né? Imaginei que fosse. Ai, ali é demais. E olha que de vez em quando me chamam para limpar as casas ali. Mas essa casa é a história que eu vou contar. Opa, muito bom. Uma casa enorme de esquina e tipo da casa que tinha os bailes da época também dentro da casa. Então, são vários andares. Inclusive, nos bailes, eram aqueles salões enormes. Se negociava muito, né? Usavam os bailes para fazer negociação também. As entradas sempre laterais, não é por dentro da casa. Muito material caro, nobre. Enfim. E aquele salão já estava fechado puxa, imagina, mas há muito tempo. Ninguém morava. Morava. Só que aquele andar ficava fechado. Caramba! E nunca tiraram os móveis, as cadeiras e os móveis usados naquela época. Por isso que dava para ver que realmente era super antigo. E nem limpavam. Olha, não estava sujo, limpava. Não estava sujo, então entrava lá, coitada, para limpar, saía e pronto. E lá ficavam todas as cadeiras, num canto, e todas as coisas lindíssimas, tudo ali. Que até perguntei, falei, nossa, não quer doar, né? Uma coisa. Mas, na hora que... Eu sempre olho o local inteiro antes de começar. Então, eu não conheço o lugar, eu já sei o que está acontecendo, né? Pelo menos a referência que me passaram. E eu entrei no lugar, já olhei todos os andares, já fiz todo o mapa, né? Da arquitetura do local, porque tem um sentido certo, tem uma forma certa, tem uma saída certa, enfim. E não tem nada a ver com Feng Shui, tá, gente? E aí o que acontece? Quando eu entrei nesse andar do baile, que tinha uma entradinha por dentro da casa, parece até mentira, mas poltergeist, assim, total. Eu nunca vou só, né? E aí eu comecei a fazer a limpeza nesse andar e as cadeiras começaram a andar. Parece mentira, né? Bom, podem até achar que mas não é. As cadeiras eram um piso de dança, então lisinho, né? E mármore, bem liso mesmo. E as cadeiras começaram e andavam. Elas dançavam quase, não, né? elas me atacavam, né? Eles dançassem. Você não sentiu medo? Me deu um arrepio. Eu não posso sentir aquele medo que me deixa frágil, de jeito nenhum, porque senão eu estou ferrada. Mas me deu uma sensação ruim, obviamente, né? Não é agradável, mas eu continuei e fui fazendo essa defumação e as cadeiras rodando e... Eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu vou ter que continuar até isso parar.
De fato, foi parando aos poucos, porque ali você já começa a falar, né? Editar verbos e como se fosse uma desobsessão. Uhum. Só que a gente usa muito essa questão da desobsessão, principalmente na linha católica, que não tem esse nome, mas você vai falando muito, você vai fazendo símbolos, posições Como e se fosse etc. um exorcismo no É catolicismo. como o exorcismo do catolicismo, né? Uhum. Porque chega a ser um exorcismo, né? Só que não tem ninguém ali, mas é um exorcismo. E aí, daqui a pouco, foi assentando. Eu até avisei depois, olha, se voltar, eu tenho que voltar aqui. Passou um mês, a casa estava vendida. Olha, Prova, assim, que eu falei, eles nossa... interferiam. Total. Mas atacava mesmo. Não atacava pelo ar, isso não teve. Mas pelo piso, muito. Toda casa que você entra, você sente a energia do lugar? Sim, todos os lugares que eu entro, eu sinto, como eu sinto das pessoas também. Mas também já aconteceram casos de eu perceber que era um problema totalmente mental da família inteira. Da família inteira? E eu sou bem sincera. Chamou, vai ter que escutar. Porque aí eu fiz o meu trabalho de limpeza e tudo mais, mas aí eu percebi que era uma questão mental, que precisava de um tratamento assim muito forte na família toda. E eu disse, olha, isso vai continuar se vocês não buscarem ajuda psiquiátrica. Caramba. Eu falo. O que você sente aqui no Lean? Ô, Na louco. casa que a gente está agora? Ao ar livre, assim, ao vivo? Olha isso, ele veio fazer essa pergunta, eu já estava imaginando quando acabasse nosso episódio, eu ia chamar a Cris ali num canto, na cozinha. Falar, Então... Mas pode falar, aqui é tudo livre. É livre? Então... Não, eu não vi toda a casa, né? Eu não andei pelos outros lugares. Eu sinto, por exemplo, você é bem criquinha, né? Então, você é um cara criquinha. Em que sentido? Criquinha. Qual é o sentido do criquinha? Você traduz o criquinha. Sabe o que é cri-cri, assim? Mas é bom, né? Porque aí você controla o cara aqui, né? Que é mais de boa, né? Nossa, é de boa demais, né? Então, é sempre bom quando tem duas pessoas, para ser uma diferente da outra, para trazer um equilíbrio bacana. Então, é isso mesmo. Eu penso que você... que é mais crica, mas você é mais organizado e tem a cabeça muito mais no objetivo e vai se organizando. Não deu de um jeito, vamos num outro jeito. Uhum. E ele já entra numa crise. Crise? Assim, entra em momentos assim, pô, será? Pô, Mais cabeça dura. É assim, mais cabeça dura, mas tem menos movimento, você vê? O cara é mais flexível, não é criquinha, mas você tem mais movimento que ele. Para poder trazer a solução. Entendeu? Assim, tipo, olha, vamos tentar desse outro jeito. Eu gosto muito de piloto, né? Eu falo muito de piloto lá na Terra do Bugio e acho super importante, gente. Piloto em que sentido? Você fazer uma nova tentativa, não deu. Faz de outro jeito. Não tem problema tentar e não deu, viu que não colou muito bem aquela história, muda. Na verdade eu tenho umas ideias mas você o Ricardo não. é o que mais... Ele quer manter do jeito que ele é mais conservador. Assim. Então, mas eu não sei se ele é Ele mais... gosta de um padrão, Ricardo. Então, mas eu acho que você pode trazer para o Ricardo não aquela coisa dura que você fala, balalu, traz número, traz coisas mais organizadas no papel, ele vai entender. Porque senão ele olha você da forma que não vai rolar. Entendeu? Fala, olha, gente, vamos fazer essa tentativa aqui. Se não der, faz desse jeito. A gente faz de outro jeito. Faz de uma outra forma. Olha, esse formato aqui pode trazer o quê? Mais visibilidade. Você é mídia social mesmo. Vai trazer isso, vai trazer aquilo e vai dar super certo. A gente vai ter uma ousadia que ninguém teve ainda. A gente vai arrebentar. Aí o Criquinha fala, não, mas quanto tempo isso vai demorar para trazer o retorno? E do ponto de vista físico, né? Você falou dos cristais, né?
as memórias de parede, né? Existem algumas pedras, né, como o Maurício já falou, que são bons para a gente colocar, às vezes, no canto de um cômodo. Você tem alguns exemplos de pedras e os seus significados? As mais famosas, quando você digamos? por exemplo, o cristal branco, né, transparente, é aquele mais coringão, que você pode deixar em algum lugar e vai fazer essa absorção, vai trazer um pouco mais de equilíbrio. Isso é bom também, mesmo na forma de descarrego, ele tem um certo poder até no descarregar, porque ele está trazendo equilíbrio. Então, não necessariamente você precisa colocar aquele escudo de proteção que é o ônix, que eu adoro, né? Uhum. Mas até poderia colocar em algum lugar um ônix. Mas o ônix aqui eu não vejo que seja bom, porque como envolve muito a comunicação, o ônix ele é um escudo. Então, ou você está muito acostumado, então às vezes eu benzo com ônix, né, pendurado. Mas se você não está acostumado com aquela energia, você acaba não entendendo o outro. Você não consegue absorver o lado do outro. E aqui você tem a pessoa, o convidado, que você precisa entender o que está rolando ali também. Né? Você precisa dessa troca. E aí tem um cristal que é bom para essa troca? Então, eu gosto muito de cristal amarelo, né? Que depende muito do que vocês querem aqui. Mas tem casos, por exemplo, que eu não recomendo. Você trabalhar, colocar sei lá, me ajuda aqui, uma pedra roxa dessas... Uma ametista, por exemplo, uma ametista no quarto do casal. Não dá, né? Por quê? Vira tudo irmão, né? Qual que é o objetivo Vira mano. da pedra roxa? Você cria aquela paz, né? E, por exemplo, tudo bem paz, mas não pode ser só a paz, certo? Então, eu falo, quando você trabalha com negócios, com grana, não coloque ametista. Porque senão bar, restaurante... O cara vai falar, olha, irmão, depois eu volto e pago, tá? Põe aí na caderneta. Então, o ametista tem muito disso, né? Vira amigo. E você tá lá para ganhar dinheiro. Entendi. Entende? Se a gente quiser, então, para dinheiro, você recomendaria qual pedra? Trabalhar. Mas que desse empurrão aí. Por que você tá precisando? Não, para o pessoal lá de casa, eles querem saber essas coisas. Depois eles vão querer saber o amor. Entendeu? Não, eu acho que eu ficaria aí com o quartzo, mas eu amo o quartzo verde. Quartzo verde, interessante. Esmeralda, tudo que é verde. Eu penso que o verde... Você quer falar, Su? Aqui é espontâneo, né? Então, olha, tem uma dica boa aqui da sodalita para comunicação aqui para os meninos, tá? Mas assim, para casa, eu gosto muito do quartzo verde, que ele trabalha o coração, ele trabalha a cura. E quando eu falo de cura no coração, é cura de tudo, gente. Cura até de você respeitar os mais velhos, cura de você respeitar teus filhos, cura de você escutar o outro e não achar que você é o dono da verdade. Isso dentro de casa funciona pra caramba. Muito bom. E aí, claro que vai um banho também aí de ervas, que poderia ser manjericão, que traz um equilíbrio para os chakras. Vai também uma malva, que vai trazer uma boa comunicação no sentido... que eu indico para as famílias, as casas, é a comunicação de você escutar o que o outro está dizendo e depois você fala e não atropelar. Então, a malva traz muito isso, né? Se tiver gente com problema de autoestima, coloca uma camomila, boa, certo? Quer trazer uma alegria ali, um up, olhar para cima mesmo, um alecrim. Quer respirar melhor porque está sufocado, está entrando no estresse, traz aí uma hortelã, traz um eucalipto. Eucalipto é bom também para tirar, né, deixar longe os espíritos. Enfim, tem uma porção de possibilidades. Eu gosto muito da folha, que a gente fala muito da folha de louro, mas saibam que o louro ele tem uma questão muito delicada, que o louro não gosta de gente vagabunda. Então, não adianta colocar louro se você não corre atrás, se você não vai atrás. Louro é para quem é vencedor. Vencedor na batalha.